Olá, boa tarde, né? A todas, todos, todes. Essa é a nossa, já perdi a conta, né? Acho que é a nossa nona aula, é isso? De Décimo. filosofia, décima aula, obrigado, de filosofia política antiga, medieval, quer dizer, de filosofia geral. É a nossa primeira aula de filosofia política. E aqui, no caso, filosofia política antiga, medieval e moderna, né? Tal como nas outras aulas, eu escolhi um autor representativo de um período, né? E aqui, no caso, os autores que a gente escolheu foram Aristóteles e Maquiavel. Nossa aula é dividida em 5 tópicos, breves, na verdade. O primeiro, uma recapitulação do que nós já vimos. O segundo, política na antiguidade clássica. O terceiro, política em Aristóteles. O quarto, política na Renascença. E o quinto, política em Maquiavel. Vocês viram que fui bem pouco criativo, né, hoje na organização dos tópicos. Em relação à recapitulação, vocês já viram essa tabela aqui. Se lembram dela? Certeza que vocês já viram essa tabela, porque nós trabalhamos com ela na nossa, enfim, terceira ou quarta aula, né? Se vocês observarem, né, a nossa disciplina ela foi organizada, né, em 3 grandes blocos: teoria do conhecimento, ética e filosofia política, né? E cada um desses blocos foi organizado em um determinado momento histórico, né? Então, na antiguidade, né, quer dizer, trabalhamos, né, teoria do conhecimento na antiguidade, na modernidade e na contemporaneidade, ética na modernidade, na antiguidade, na modernidade e na contemporaneidade, e filosofia política agora vamos trabalhar também na antiguidade, na modernidade e na contemporaneidade. Sendo que, por questão de calendário, eu tive que aglutinar, né, a discussão sobre a filosofia política antiga e medieval em um encontro só. Se vocês observarem, há paralelos. Por exemplo, há vários paralelos entre a teoria do conhecimento antiga, a ética antiga e a filosofia política antiga, assim como há paralelos entre a teoria do conhecimento moderno, a teoria do conhecimento antiga, não, perdão, entre a ética antiga, a ética moderna e a ética contemporânea, e por aí vai. Muito objetivamente, né? Se vocês observarem, o que marca a antiguidade nessas 3 dimensões da filosofia, né, a teoria do conhecimento, a ética e a filosofia política, é a crença em valores objetivos. Isso, a crença de que existe uma verdade objetiva, um bem objetivo, um bem comum objetivo, né? Na teoria do conhecimento, isso se desdobra em um posicionamento filosófico que é realista, a crença de que as ideias existem realmente, os valores eles existem realmente, independentemente das convicções do sujeito. Na ética, isso se revela, né, na antiguidade, em uma ética que é universalista, a ética que acredita que existe uma natureza humana universal, existe uma concepção de bem e de felicidade que deve ser generalizada, né? Existe um único padrão de autorrealização para todos os seres humanos. E na filosofia política, como a gente vai ver agora em Aristóteles, né, isso se traduz na busca por um modelo de sociedade ideal que deveria ser válido para todos os povos, independentemente. Na modernidade, né, pelo contrário, a modernidade ela vai entender que os valores, né, eles são subjetivos. Então a gente isso vai se desdobrar, né, como a gente viu no debate sobre racionalismo e empirismo na teoria do conhecimento, né, a ideia de que não é possível, né, descartar o sujeito quando eu vou debater sobre como nós formamos, descartar a maneira como a mente, de alguma forma, processa ou distorce a realidade, né, quando a gente vai debater a verdade, a maneira como a gente compreende o mundo.
Na moralidade, isso leva a posturas que elas são relativistas, mas na verdade há um jogo aqui, né? Porque a modernidade, ela, ao mesmo tempo, enfatiza que todos os sujeitos têm valores subjetivos, mas então ela vai defender que é preciso criar uma ética que concilie esses valores subjetivos de forma que os sujeitos não se matem. Então, a crença de que a moralidade é subjetiva, né, ela caminha junto com a ideia de que o papel da filosofia ética, né, da filosofia moral, é construir critérios universais que impeçam que a gente se mate a partir dos nossos valores subjetivos, né? Na filosofia política, como a gente vai ver também, né, isso parte do pressuposto também de que não existe uma ideia universal de sociedade, um modelo ideal de sociedade. Toda construção social, ela é contingente, ela é relativa, ela é momentânea e é um esforço para conciliar precariamente interesses que são interesses diversos. No pensamento contemporâneo, né, você tem uma volta para a cultura, para a intersubjetividade. É a ideia de que os nossos valores eles não são simplesmente puramente subjetivos, eles são históricos. Então, né, as minhas convicções, a minha percepção da realidade, ela é sempre mediada pela tradição no qual eu estou, pela minha criação, pela educação que eu recebi, né? Os meus valores, né, eles são, em certo sentido, um reflexo dos valores da tradição, da civilização, da cultura na qual eu estou imerso, né? E isso a gente vai ver na política, né, como isso ajuda a compreender a ideia mesma de ideologia. A ideia de ideologia política, né, ela pressupõe a ideia de que a nossa percepção da realidade ela é atravessada pela cultura, pela tradição e pela situação histórica na qual nós estamos imersos. Tranquilo isso, gente? Muito abstrato? Eu estou fazendo uma síntese assim, muito breve de coisas que a gente já viu, na verdade. É só para que isso fique mais ou menos desenvolvido na cabeça de vocês, né? Nós poderíamos perfeitamente ter seguido um esquema diferente na nossa disciplina, né? Um esquema histórico. Então, primeiro a gente poderia ter visto todos os autores da Antiguidade e da Idade Média, depois todos os autores da Modernidade e depois todos os autores da Contemporaneidade. Mas eu tendo a achar que vocês considerariam o curso ainda mais chato do que consideram, porque demoraria muito, né, para chegar àqueles autores com os quais vocês conseguem se identificar mais imediatamente, né? Sei lá, uma Lindau Koff, né? Um Ramose, né? Então, a maneira como a gente faz, né, de trabalhar em blocos temáticos ajuda no sentido de que vocês vão as aulas que em geral as pessoas consideram mais maçantes, né, sobre a antiguidade e idade média, elas não ficam todas concentradas, né, na primeira e maior parte do curso, né? Tranquilo isso? Sim, olá. Então, bom, política na antiguidade clássica. Vamos começar, de fato, a nossa discussão sobre filosofia política, né? Lembrando, né, a primeira observação que eu devo fazer, né, é que, assim como a teoria do conhecimento trata de um valor, que valor é esse, né? Verdade. Eu dizer, será que essa opinião é verdadeira ou falsa? Qual critério me permite dizer que uma opinião é verdadeira ou falsa, né? O que uma teoria é verdadeira ou falsa? Qual é o meu critério? Qual é o meu critério de valoração, de avaliação? Né? Da mesma forma, né? A ética vai se perguntar o que me permite dizer que uma pessoa é boa ou má? O que uma decisão é boa ou má? Né? O objeto da filosofia política é o bem comum. O que me permite dizer que uma sociedade é boa ou má, que uma sociedade é justa ou injusta, que ela
atende ao bem da comunidade ou não. Isso é uma discussão de valor. A ciência política, ela vai se perguntar empiricamente como as sociedades são. Qual é a diferença entre o modelo político eleitoral, por exemplo, norte-americano e o modelo político eleitoral brasileiro? Essa é uma discussão da ciência política. O que as instituições norte-americanas diferem das instituições brasileiras, né? O que é a diferença entre a organização partidária no Chile e na Alemanha, né? Qual que é a diferença entre um partido democrático e um partido nazista, né? Tem gente que não sabe essa diferença, como vocês puderam ver ao longo da semana, né? O foco da filosofia política não é esse. A filosofia política, ela não vai debater como as sociedades de fato são, mas como elas deveriam ser, né? É uma discussão de juízo de valor. O que me permite dizer que uma sociedade é melhor do que outra? Qual critério me permite dizer que... porque, veja, se eu assumo uma postura brutalmente relativista, eu posso incorrer em pataquadas, como o imbecil do monarca, né? E dizer que opinião é tudo opinião. Meio isso, né? Eu vi um vídeo que eu achei sensacional, né? Mas e se... de uma comediante, né? Mas e se eu encoxar minha mãe no tanque? E se eu furar pneu de cadeirante? E se eu criar um partido de gente que gosta de chutar a barriga de grávida? Liberdade de expressão. O que me permite dizer que um partido que prima pela democracia é superior a um partido que defende o genocídio? Essa a questão chave da filosofia política. O que me permite valorar e dizer que o monarca é um idiota que deveria ser execrado e apanhar na rua? Quer dizer, quais são os critérios racionais que me permitem argumentar legitimamente que a minha opinião vale mais do que a do monarca? Esse o campo, né, o objeto da filosofia política por excelência. Tranquilo isso? E a filosofia política no Ocidente, né, ela é atravessada por uma discussão. Se a gente pega... Aí a gente volta aos gregos, né? Vamos voltar aos gregos de novo, né? Se a gente pega a antiguidade arcaica, antes de Platão, de Aristóteles, antes da democracia, a gente tinha uma sociedade fundada em aristocracias religiosas, né? Você pega Homero, por exemplo, né? A Ilíada, a Odisseia, você pega Hesíodo, que era um nome... um outro escritor também da antiguidade arcaica, geralmente comparado a Homero, que vai escrever a Teogonia, vai escrever os Trabalhos e os Dias, né? Você pega esses autores, né, da antiguidade arcaica, ou seja, antes da democracia ateniense, antes da filosofia grega, enfim, você pega esses caras, né? Eles vão entender que as leis, os costumes, as instituições e as hierarquias, né, a nossa vida política, a nossa comunidade política é fruto da vontade dos deuses. Se isso aqui é lei porque Zeus quis assim. E aí eu tenho um critério, na verdade, muito objetivo para dizer o que é uma boa sociedade e o que é uma má sociedade. Uma boa sociedade é aquela sociedade que atende à vontade dos deuses. Uma boa lei é aquela lei que reflete a vontade dos deuses, né? O que é uma má sociedade? Uma má sociedade é aquela sociedade que não reflete a vontade dos deuses, é aquela sociedade que não, na qual os costumes, as instituições, né, as hierarquias não correspondem à vontade dos deuses. São sociedades, né, aristocráticas, e no qual eu acredito piamente, né, que o nobre, né, sociedades nas quais se acredita piamente que o nobre está naquela posição de comando porque Deus quis assim, ou porque, como era o caso na Grécia naquele momento, né, as famílias nobres são descendentes diretas dos deuses. Como vocês sabem, né, Zeus traiu Hera com todas as criaturas imagináveis, possíveis e imagináveis, né, todo ser que andava, né,
Ai, gente, tem até um meme que eu acho muito engraçado, né? Como é que é? Ai, Jesus. Ah, meu Deus, eu esqueci. Mas era tipo, viu, não correu, Zeus comeu. Enfim, algo do gênero. Mas o fato é, muitas famílias aristocráticas nesse período acreditavam realmente que ou eram filhos, né, ou descendentes de deuses, ou pelo menos, né, eram representantes dos deuses na Terra. Então você tem essa dimensão. Aliás, há um livro que eu gosto muito, não sei nem se eu cheguei a citá-lo aqui em aula, né, que é A Cidade Antiga, do Fustel de Coulanges. É um livro que, em história do direito, eu sempre cito. Curiosamente, A Cidade Antiga é um livro, hoje, muito pouco lido, mas ele era muito buscado nas aulas de direito, né? Porque é um autor que ele vai tentar mostrar como muitos dos nossos institutos do direito contemporâneo, por exemplo, testamento, adoção, sucessão, direito como é que fala? Testamento, adoção, sucessão, direito de servidão, né, em direitos reais, né, a própria ideia de contrato formal, procedimento, né, muito disso vem de antigas tradições religiosas na antiguidade arcaica que gradualmente foram perdendo o seu significado religioso. É um livro muito interessante para quem estuda direito, porque ele vai tentar mostrar como uma série de elementos que hoje, né, nós damos uma interpretação, né, laica, né, eles nascem na antiguidade arcaica com base em uma finalidade religiosa, dentro dessas famílias aristocráticas. É um livro interessantíssimo, acho altamente recomendável. Bom, mas essa ideia entra em decadência, e ela entra em decadência, sobretudo, porque a plebe começa a questionar, olha, talvez você não seja descendente dos deuses merda nenhuma, você não é filho de Zeus, de Hera, você é só um sujeito como qualquer outro, e a gente quer participação política também, né? A gente quer papel decisório. O Rafael perguntou qual o nome do livro. Ele chama A Cidade Antiga, é um livro do século XIX, escrito por um autor francês chamado Fustel de Coulanges. Eu vou colocar o nome dele aqui no chat. Seguramente será um dos melhores livros que você lerá ao longo da sua graduação. Vai por mim. E para quem se interessa por direito civil, sobretudo, para mim, assim, incontornável. Aliás, antigamente, né, quando eu digo antigamente, é uns 50 anos atrás, não é tanto tempo assim. Antigamente, para você ser um bom civilista, você tinha que saber muito de direito romano, sobretudo, né? E A Cidade Antiga é um livro que debate muito sobre direito grego e romano arcaico, né? Porque muitos institutos que nós usamos hoje no direito romano, vou dar um exemplo, tutela e curatela. Muitos institutos que hoje a gente usa, tipo tutela e curatela mesmo, no direito civil. A gente fala o tempo inteiro de tutela e curatela. Tem até um filme maravilhoso sobre tutela e curatela, que é o Eu Não Me Importo, com aquela Rosamund Pike. É um filme sensacional, assim, você fica com ódio da pessoa. Que é uma fulana que sequestra idosos, né, na verdade, e se torna judicialmente tutora desses idosos para roubar o dinheiro deles. Né? Muitos desses institutos, como a tutela e a curatela, que a gente acha que é super moderno, vem lá do direito romano arcaico. Ou seja, antes da filosofia grega, antes de Platão e Aristóteles, as pessoas já falavam de tutela e curatela. Acho que A Cidade Antiga, enfim, é melhor do que qualquer manual que vocês eventualmente lerão sobre direito civil. Mas, dito isso, né, esse modelo de sociedade arcaica ele entra em crise, porque as pessoas elas começam a se questionar. Olha, talvez você não seja filho dos deuses, e talvez as nossas estruturas sociais, talvez as nossas leis, não sejam assim porque os deuses querem, talvez elas sejam assim porque elas atendem a interesses de
indivíduos específicos. Aí o que acontece, né? Vários plebeus, né, pessoas que não eram de famílias aristocráticas, começam a patrocinar com dinheiro mesmo, tiranias, porque você tinha plebeus ricos, você tinha plebeus que, embora não viessem de famílias aristocráticas, tinham um poder econômico, eles só não tinham um poder político. Esses plebeus começam a patrocinar tiranias que vão lá, matam todos os aristocratas da cidade, falam, o poder agora é nosso. Né? Para fugir dessa ameaça, que era uma ameaça muito presente, né? Atenas inventa a democracia tal como nós entendemos no Ocidente. Atenas vai dizer, não, realmente, agora todas as leis, as instituições, as hierarquias na cidade, elas vão ser fruto da vontade dos indivíduos. Elas vão ser debatidas coletivamente. Os deuses não apitam mais. Não é que eles não acreditem mais nos deuses. Eles só põem sob suspeita a ideia de que os deuses são os legisladores, ou de que, quando o legislador escreve na pedra, né, porque antigamente as leis eram escritas na pedra, quando o legislador escreve na pedra as suas normas, né, ele esteja sendo uma espécie de médium, uma espécie de xamã em transe, recebendo aquelas informações diretamente da boca de Zeus, ou de Apolo, ou de Atena. Então, a democracia ela surge nesse processo, né? E partindo desse pressuposto, né? De que a nossa organização social ela é o fruto da vontade de seres humanos. Tranquilo isso, gente? O Breno comentou, né? O Solon. Sim, Solon é um dos principais construtores, né? Um dos principais arquitetos desse modelo de democracia. Né? E o grande medo, quer dizer, havia, por um lado, a necessidade de sair dessa sociedade arcaica, que acha que as nossas leis são um reflexo da vontade dos deuses, e, ao mesmo tempo, evitar golpes tirânicos. Então, ele desenha a democracia como uma alternativa, tanto à aristocracia quanto à tirania. E a democracia ela vai ter o seu auge, né, em Atenas no século V, que é o século onde a gente vai ter Sócrates, a gente vai ter Platão, a gente vai ter Aristóteles, as tragédias gregas. Né? A democracia... aliás, boa parte daquilo que a gente associa, né, a Grécia clássica vem desse período, século V a.C., e esse momento, né, de ascensão, desenvolvimento e queda da democracia. E a gente vai ter duas posturas possíveis nesse momento. Né? Primeiro, aqueles que vão dizer, sim, as leis são fruto da vontade dos indivíduos, e essa vontade é sempre arbitrária. Quem vai defender isso são sofistas. Essa postura ela tem um problema. Qual é o problema de eu achar que a nossa organização social ela é fruto da nossa vontade? Claro, não é fruto da vontade dos deuses, mas a nossa vontade ela é aleatória. Assim, eu não tenho critério para dizer se uma decisão é melhor para a cidade do que outra. O problema é que a gente acaba produzindo um monarque ou um Kim Kataguiri da vida. Quer dizer, o relativismo sofístico, né, ele leva necessariamente, né, ele tem necessariamente por consequência, né, a ideia de que todas as opiniões são igualmente válidas. E se toda opinião é igualmente válida, a verdade é que nenhuma opinião é válida. Não tem critério para dizer, olha, o que você está dizendo é uma imbecilidade que pode, a longo prazo, comprometer a própria organização política. E Atenas é a cidade que, de forma mais dramática, vive isso. O Rafael comentou, né? Causa uma anomia social também, né? Tem potencial de causar. Exato. Atenas vive isso muito dramaticamente. Por que Atenas vive isso dramaticamente? Né? Aliás, coloquei aqui duas referências de filme. O primeiro é o Sócrates, que é o filme do Roberto Rossellini. Roberto Rossellini é um cineasta italiano
que ele tem uns 3 ou 4 filmes sobre filósofos. Ele tem um filme sobre Santo Agostinho, ele tem um filme sobre Descartes. São filmes muito bons, acho altamente recomendável. Assim, para quem tem interesse em filosofia, esses filmes são muito legais. O filme dele sobre Sócrates, ele começa justamente em um contexto muito interessante. A democracia ateniense, ela tomba sobre o próprio peso, porque Atenas vai entrar em guerra contra Esparta, por isso até que eu coloquei aqui uma outra imagem, né, daquele filme 300, A Ascensão do Império. Esparta e Atenas vão entrar em guerra. Esparta é uma oligarquia e Atenas é uma... Aliás, mais do que isso, Esparta é uma aristocracia. Esparta é uma aristocracia que ainda acredita que eles são descendentes diretos dos deuses. Os espartanos, eles são carolas, eles são caretas. A gente acha que... A gente assiste o filme e vê aquele monte de homem pelado correndo de um lado para o outro, e a gente fala, nossa, Esparta devia ser super legal. Mas Esparta é um vasto convento. Essa aqui é a verdade, né? São altamente religiosos e altamente caretas. Eles olham para os atenienses e falam, pervertidos, essa gente que não segue mais a vontade dos deuses, né, são uns malucos. E pior, né, Atenas ele tem a péssima tendência de não só acreditar, né, piamente que a democracia é melhor, como invadir as cidades vizinhas para levar a democracia para essas cidades. Qualquer semelhança com a realidade atual é mera coincidência. Atenas invade várias cidades, e, aliás, quem vai financiar a arte grega, a filosofia grega, as tragédias gregas nesse período, são justamente as cidades que Atenas invade, não em busca de petróleo, né, mas Atenas invade as cidades e pede um imposto. Vai dizer, olha, eu te libertei da aristocracia religiosa, te libertei do obscurantismo, transformei você numa democracia, então você vai me pagar, né, você vai me dar um tributo, né, em troca. Esparta, que é também uma sociedade religiosa, fica com muito medo, inclusive, né, de uma eventual invasão ateniense ao longo dos anos e entra em guerra preventiva contra Atenas. E aí entram os limites da democracia ateniense. Porque a democracia ateniense, cheia de Kim Kataguiris e de monarcas, né, começa a ter várias decisões estúpidas na guerra. E as pessoas elas não conseguem diferenciar entre uma decisão boa, em termos de estratégia militar, uma decisão que garante a sobrevivência da cidade, e uma decisão imbecil. Vocês percebem? Então, os atenienses, por exemplo, né, uma decisão que ela entrou para a história. Os atenienses eles falam assim, olha, os exércitos espartanos são melhores em terra, mas os exércitos atenienses são melhores na água. Não é à toa que nesse filme 300, A Ascensão do Império, uma das grandes batalhas, a que envolve atenienses, se dá em navios. Tem até uma cena ridícula, que o cara ele pula de um navio para o outro montado num cavalo. Mas, enfim, os espartanos, os atenienses eles decidem fazer o seguinte, não vamos entrar em guerra contra os espartanos em terra, só em água. Então, o que a gente vai fazer? Vamos fechar a cidade, vamos murar a nossa cidade, né? E vamos ficar aqui de boas. Eles vão, por terra, tentar invadir a cidade, eles não vão conseguir derrubar os nossos muros, enquanto isso a gente guerreia com eles por mar. A gente não vai fazer guerra com os espartanos em terra. Eles vão chegar até o nosso território, vão tentar invadir a cidade e não vão conseguir. Tudo bem, os espartanos eles não conseguem entrar, mas os atenienses também não conseguem sair. Como eles não conseguem sair e ficam presos meses dentro da cidade, eles começam a morrer de fome. Para piorar, muita gente presa num pequeno espaço, né, confinadas entre os muros da cidade. Uma epidemia que ninguém sabe ao certo de que era, né? Hoje ela é conhecida como peste de Atenas, tipo coronavírus, né? Uma epidemia começa a se alastrar pela mesma razão, né? Como as pessoas elas não têm critério para diferenciar o que é uma opinião boa e uma opinião ruim, eles não conseguem estabelecer medidas públicas de combate à epidemia. O resultado é que mais de 1/3 da cidade morre. Por que eu estou dizendo isso? Né? Porque é aí que Sócrates aparece. Quando a democracia ateniense está destruída pelo raciocínio sofístico, que é o mesmo tipo de raciocínio que o monarca profere no Flow. E o que Sócrates, né, e em seguida, Platão e Aristóteles eles vão dizer?
ainda que a sociedade ela seja o resultado não da vontade dos deuses, mas da vontade dos indivíduos, ainda que, sei lá, a Bíblia, né, ou os textos religiosos, eles não sejam uma referência possível para a gente construir as nossas leis públicas, porque a religião é algo de esfera privada, digamos assim, ainda assim, nós precisamos de um princípio racional que permita diferenciar o que é uma decisão saudável pelo bem da cidade e o que é uma decisão imbecil. O que é você defender a democracia e o que é você defender o nazismo, por exemplo. Tranquilo. Professor, diga. É interessante que essa discussão está lá no diálogo platônico do Protágoras, né? O diálogo Protágoras, que o Hipócrates, né? O menino Hipócrates, que é homônimo do médico, vai e fala com Sócrates que Protágoras está na cidade, não sei o quê, e ele quer virar aluno dele, quer ser discípulo. Aí Sócrates fala, mas você nem conhece esse cara, como é que você sabe que ele sabe a verdade absoluta? Ah, mas ele é Protágoras. Aí Sócrates fala, ué, mas quando você vai comer alguma coisa, você não pergunta ao médico o que é o ideal do seu corpo? Ele, sim. E por que na condição do espírito você não vai ver quem é que está falando? Sendo que o espírito é muito mais importante que o corpo. Aí ele fala isso. Interessante. Então, perfeita recordação. Aliás, há uma outra metáfora que Platão usa que eu acho genial. Ele fala, olha, se você tem 300 pessoas num navio, você vai escolher para pilotar o navio aquela pessoa que você acha mais simpática ou aquela que mostra maior conhecimento na arte de pilotar navios. Se o piloto de um navio é escolhido a partir de critérios racionais, por que o piloto de uma cidade, que é muito mais importante do que um navio, a gente escolhe aleatoriamente? Sócrates não está dizendo isso, Platão não está dizendo isso aleatoriamente, porque ele odeia a democracia, não é isso. Diferentemente do que o Karl Popper vai dizer, né? Platão ele está dizendo isso porque ele está diante de uma situação muito objetiva. A cidade onde ele vivia, que era Atenas, depois de um século, né, de brilhantismo, foi destruída pela incapacidade que as pessoas tinham de diferenciar uma boa e uma má decisão. E isso ele vai mostrar de uma forma muito objetiva. Ele vai dizer, olha, a capacidade que o indivíduo tem de seduzir retoricamente, né, a opinião pública, uma figura que é muito respeitada na opinião pública, né, o que consegue arregimentar massas, porque tem uma grande oratória, sei lá, um Olavo de Carvalho, não é necessariamente uma pessoa que zela pelo bem da cidade. A gente precisa, quer dizer, uma coisa no fundo, a grande questão do Sócrates e do Platão, e depois do Aristóteles, né, é como estabelecer, não sei se já estão tendo teoria do Estado, né, vai ser no próximo semestre, mas a grande questão dele é como estabelecer determinadas regras contra-majoritárias, a gente poderia até chamar de regras constitucionais, né, que impeçam que maiorias contingentes destruam a própria sociedade. Vocês pegam, a Constituição não é simplesmente um reflexo da vontade da maioria. A Constituição é uma forma de proteger a maioria de si mesma. Por que o processo, né, de criação de uma Constituição é um processo lento, é um processo que demora 1, 2, 3 anos? Né? Por que demanda ouvir várias pessoas, né, tanto da sociedade civil, quanto juristas, movimentos sociais, intelectuais? Por que um processo, né, de construção de uma Constituição é muito mais problemático, né, do que simplesmente construir uma lei ordinária? Porque a lei comum, a lei ordinária, é o fruto da vontade da maioria. A Constituição não. A Constituição é a expressão maior, né, que uma sociedade se dá, inclusive no sentido de proteger a si mesma de si mesma. Proteger a si mesma de seus eventuais surtos. Vocês percebem? Sei lá, um belo dia a gente está no meio de uma grande comoção nacional porque uma pessoa foi acusada de matar uma criança. Aí, em meio a essa comoção nacional, aparece um legislador tentando explorar isso, tentando explorar essa comoção para defender o linchamento público. Defender que, nesses casos em que uma pessoa é acusada de matar uma criança, ela não precisa passar por um
processo, ela não precisa ser julgada, ela pode ser linchada publicamente e está valendo, né? A Constituição é o que nos impede de, nesses momentos, né, em que a gente está tomado por emoções, né, nós acabemos cometendo decisões que podem afetar a longo prazo a sobrevivência da própria sociedade. Uma sociedade que valida o linchamento é uma sociedade que tem muito pouca condição de sobreviver a longo prazo. Tranquilo isso. Falando muito rápido, né? Mas o Breno comentou, né? Eu também acho que uma preocupação grande deles é estabelecer um critério de verdade, enxergar aquilo que é o real em si. Sim, mas por que eles querem estabelecer um critério de verdade, né? Porque, no fundo, eles começam a desconfiar que uma postura radicalmente relativista não é uma postura que garante a democracia. Pelo contrário, é uma postura que mina a possibilidade mesma de democracia. A gente precisa estabelecer alguns consensos básicos, porque, do contrário, né, a possibilidade de dissolução da cidade ela está sempre presente. Agora, esses critérios básicos, eles não são critérios tirados de alguma parte do corpo. Eu fico sempre evitando falar palavrões, né? A gente não está num botequim, né? Diferentemente do flow que o cara acha que está, né? Quer dizer, a gente não está num bar. Então não vou falar uns palavrões, né? Para esses filósofos, né? A gente não tira esses critérios de, sei lá, de algum órgão do corpo, né? Aliás, tira, né? Do cérebro, né? Para eles, não são critérios arbitrários também, são critérios racionalmente deduzidos. E, por conseguinte, qualquer pessoa, usando a razão, seria capaz de concordar com eles. Bom, aí a gente entra em Aristóteles. Aristóteles será um filósofo muito preocupado em estabelecer formas de limitar, de alguma maneira, a atividade política para garantir que a sociedade ela tenha estabilidade e para impedir que as sociedades no futuro colapsem, assim como Atenas colapsou. Quer dizer, reitero, né? Atenas ela se desintegrou pela incapacidade de o próprio regime democrático, né, estabelecer formas de evitar que determinadas decisões estúpidas tomadas pela maioria prejudicassem a própria coletividade. Vocês percebem? Esse é o grande foco, né, da filosofia de Platão e será também o grande problema da filosofia de Aristóteles, né, e da filosofia política de Aristóteles. Aí vamos lá, né? Aristóteles, ele é um filósofo que nasceu em Estagira, na Macedônia, ou seja, ele não é tecnicamente um filósofo grego, muito menos, né, um filósofo ateniense. Ele vai para Atenas para estudar com Platão, mas, sendo um estrangeiro, né, sendo um meteco, é o nome que a gente dá a estrangeiros, né, ele vai sofrer uma série de restrições ali. Né? Aristóteles ele vai ter, como vocês sabem, né, uma briga fundamental com Platão. Né? Eu gosto muito dessa imagem do Rafael Sanzio. Né? Isso aqui é um pedaço de uma pintura chamada Escola de Atenas. Que tem, né, Aristóteles e Platão no centro, né? Platão mais idoso, Aristóteles mais jovem. Se vocês observarem, Platão aponta para cima com um dedo só. Por quê? Porque Platão está falando da unidade das ideias. As ideias elas são únicas e, enfim, estão lá em cima. Né? Aristóteles, ele com a mão aberta, espalmada, ele aponta para baixo, com 5 dedos para baixo, que é a diversidade dos sentidos. Muita gente vai dizer, muita gente acha que Aristóteles é empirista. Aristóteles não é empirista, porque Aristóteles acredita que nós devemos partir da experiência, mas a experiência também nos leva à unidade das ideias. Só que não há como chegar à unidade das ideias diretamente, sem a experiência. Vou dar um exemplo simples. Platão vai falar de qual é a melhor sociedade. Platão vai falar da melhor sociedade em abstrato. Eu posso fechar os olhos, trancado no meu gabinete, e eu vou deduzir qual é o melhor modelo social que garanta que as pessoas sobrevivam a longo prazo. Aristóteles não. Aristóteles, quando ele vai discutir qual é o melhor modelo de sociedade,
ele vai pegar a constituição, né, a forma de organização de várias cidades gregas e vai analisar como cada uma dessas sociedades se desenvolveu para chegar à conclusão, né, de qual é realmente o modelo ideal a partir da comparação entre aquelas diferentes constituições. Tranquilo isso, gente? Estou sendo muito, muito, muito superficial, até porque imagino que vocês já estão cansados de ouvir falar de Aristóteles ao longo da vida, né? Mas isso está claro? O Breno comentou, né? Até anacrônico dizer que Aristóteles seria empirista. Exatamente. Aristóteles é tão realista quanto Platão. Aristóteles, o empirista, ele naturalmente não é realista. O empirista acredita que, com base nos nossos sentidos, nós inventamos as ideias, nós inventamos teorias sobre o mundo, mas que nunca correspondem de fato ao que o mundo é. Aristóteles não, Aristóteles é realista, ele acredita que as nossas ideias elas correspondem a algo que está no mundo. O mundo em si é racional. O mundo é intrinsecamente racional. Só que eu só percebo a racionalidade do mundo investigando esse mundo por meio dos sentidos. Esse é o ponto, né? Há uma anedota, né, interessante, né, porque sendo Aristóteles um estrangeiro, ele não poderia ter casa, ele não poderia comprar uma casa, um imóvel, né, ele não poderia habitar, né, ele podia viver, mas ele não podia comprar uma casa, ele não podia ter uma propriedade, um solo, em Atenas. Isso tem várias questões que são até de fundo religioso também, né? Os atenienses acreditavam que eles eram autóctones. O que é autóctone? Literalmente, né? Tonos é o que vem da terra. E auto, quer dizer, a ideia, né? Auto, quer dizer, é igual a autonomia, né? Os gregos, os atenienses acreditavam que eles eram autóctones, ou seja, que eles vieram diretamente da terra. E sendo eles autóctones, né? Igual planta, eles foram regados, nasceram naquela terra. Então, eu não posso permitir que um estrangeiro compre uma casa nesse solo onde os meus pais brotaram. Então, Aristóteles ele não podia ter casa em Atenas. Por isso, a escola de Aristóteles, né, que era o Liceu, reza a lenda, né, Aristóteles ensinava andando. Ele saía perambulando pela cidade e os alunos iam atrás. Por essa razão, eles eram chamados de peripatéticos, apaixonados por andar, apaixonados por circular. Aristóteles, frequentemente, ele vai ser chamado, às vezes você pega um livro, né, sobre Aristóteles, ele vai dizer assim, o estagirita. Estagirita porque ele nasceu em Estagira, ou então o peripatético. E sendo estrangeiro, né, sendo alguém que nasceu na Macedônia, Aristóteles ele vai, por um tempo, ser o preceptor, né, ser o professor de Alexandre o Grande. Né? O que é muito engraçado, que Alexandre o Grande será também um dos grandes responsáveis pelo fim das cidades-estado gregas. Né? Alexandre, o que permite a Alexandre invadir a Grécia, o que permite ao Império Macedônico invadir a Grécia, é precisamente o fato de que Atenas, naquele período, já estava arruinada. Né? Precisamente porque a democracia ateniense se desintegra depois da guerra com os espartanos, né? Que o Império Macedônico consegue invadir aquele território, né? E depois disso, enfim, a Grécia nunca mais será a mesma. Né? A última vez que a Grécia foi, de fato, livre, né, foi naquele momento. Né? Depois ela vai ser invadida, depois do Império Macedônico, ela foi invadida pelo Império Romano, depois do Império Romano pelo Império Turco, né? E depois a Turquia, agora, enfim, é um resort, né, de férias para a União Europeia. Tem algumas perguntas aqui, né? O Rafael comentou, né? Quer dizer que para chegar à unidade, Aristóteles passa pelo realismo que está no mundo, diferentemente de Sócrates, que não passaria por essa realidade, certo? Não, pelo contrário. Quando a gente diz que Platão, né, e Sócrates são realistas, é porque eles acreditam que as ideias são reais. Aliás, as ideias são mais reais do que o mundo. O mundo é uma cópia imperfeita das ideias. O mundo material não é a realidade são as ideias. As ideias são reais. Nós, sendo seres
espirituais, né, sendo almas presas em corpos, estamos em conexão com o mundo das ideias. É por isso que nós estamos em conexão com a realidade. Mas o mundo sensível, o mundo da realidade, para Platão, é um mundo falso. Quer dizer, uma cópia imperfeita, literalmente. O mundo real é o mundo das ideias. Então, para Platão, não há nada mais real do que fórmulas matemáticas. As fórmulas matemáticas são reais. Esse celular aqui é uma ficção. Para Aristóteles, né, para eu chegar... Para Aristóteles é a mesma coisa. Para Aristóteles, a matéria, o mundo material, é menos real que o mundo das ideias. Mas eu só chego ao mundo das ideias por meio dos sentidos. Eu preciso passar pela experiência da matéria, dos sentidos, né, do contato com o mundo material, para eu chegar ao mundo das ideias. Eu não tenho uma conexão direta, tal como Platão achava que tinha, com o mundo das ideias. Tranquilo? O Breno comentou, né? A correspondência etimológica das raízes latinas de humano e de humus vem desse pressuposto aí, do homem como ser terreno próprio da terra. Professor, o que tu acha do paradigma do céu do Veguete? Eu não li, você acredita? Eu tenho um amigo que ele escreveu a tese dele dialogando com o paradigma do céu, mas eu confesso que eu nunca li. Nunca li. Tranquilo, gente. Mesmo? Bom, ainda sobre Aristóteles, né? Se a gente analisa essa diferença, né, entre Platão e Aristóteles, Platão não tem uma filosofia sistemática. Giovanni Reale vai até dizer que tem, né? Que embora os textos de Platão não sejam sistemáticos, mas existiria um sistema oculto, né, na obra de Platão. Mas a verdade é que, objetivamente, a filosofia de Platão não é sistemática. Cada livro vai tratar de um tema, né? Cada diálogo vai tratar de um tema, e, em geral, vai tratar de um grande valor. Tem um diálogo sobre a beleza, um diálogo sobre o bem comum, um diálogo sobre o bem, outro sobre a verdade, né? Aristóteles tem uma filosofia sistemática. Aristóteles quer dar conta de tudo. Então, Aristóteles ele vai falar sobre reprodução do caramujo, ele vai falar sobre as nuvens no céu, ele vai falar sobre as estrelas, ele vai falar sobre economia doméstica, sobre como como se relacionar com a sua esposa, sobre como, enfim, escrever livros. Aristóteles ele tenta dar conta de tudo. Isso está muito ligado também a esse pressuposto, né, de que, diferentemente do que Platão acreditava, né, que o mundo empírico, né, não é racional, né, e, por conseguinte, não é uma via útil para a gente pensar. Né? O mundo empírico é só uma prisão da qual a gente deve escapar. Né? Para Aristóteles, não. Né? O mundo à nossa volta, o mundo natural, né, o mundo material, ele tem uma racionalidade. Precisa alcançar essa racionalidade. Tranquilo, gente? Bom, vou fazer uma outra recomendação de filme. Eu amo Alexandre, que é esse filme do Oliver Stone, sobre Alexandre o Grande, sobre a conquista, sobre o processo, né, de conquista do Alexandre o Grande, na Grécia, na Índia, né? É um livro com Angelina Jolie, tem até uma relação incestuosa, né? Angelina Jolie ela faz a mãe do Alexandre o Grande. Mas a música do Caetano sobre Alexandre o Grande ainda é melhor do que esse filme. Caetano Veloso escreveu uma música de uns 8 minutos sobre Alexandre o Grande, em versos helenísticos, que eu acho que vale muito, muito a pena. Ele vai contando a história de Alexandre o Grande ao longo da música. Bem interessante. Aí a gente chega propriamente em Aristóteles. Ou na obra de Aristóteles, ou na obra política de Aristóteles. Aristóteles ele vai dividir a vida humana em 3 domínios básicos. 3 domínios básicos. O primeiro é o do contemplar, o domínio da teoria, é o que ele vai chamar de mundo dianoético, né? Porque é o mundo do intelecto. É a nossa relação com as ideias, enfim, a nossa relação com as ideias, a nossa relação com as teorias, com os conceitos.
Quando eu abro um livro e leio, né, no conforto da minha casa, eu estou contemplando, né, eu estou fazendo teoria. Eu estou nesse campo aqui, eu estou me relacionando exclusivamente com as ideias. Essa, para Aristóteles, seria a vida perfeita, né? Se a pessoa pudesse se dedicar só à teoria. Mas, infelizmente, nós temos, né, que nos envolver com o mundo à nossa volta. Né? Ninguém pode ser integralmente dedicado à filosofia, por exemplo. Né? O segundo domínio de que Aristóteles fala é o domínio do agir, que é a praxis. E, aliás, é muito engraçado. Quando a gente fala que uma pessoa é prática, é o oposto do que um grego imaginava. Né? Porque para o grego, a praxis é o campo da ação ética, da ação política. Né? Uma pessoa, quando a gente fala de prático, né, em geral a gente está falando, na verdade, de pragmático. São coisas que para os gregos são opostas. Uma pessoa pragmática não é uma pessoa prática. Uma pessoa prática é uma pessoa preocupada com a ação moral. O agir, né, diz respeito à nossa relação com outros seres humanos, com outros indivíduos. Né? É uma relação de reciprocidade que eu tenho com outros indivíduos, né, e que se dá no campo da política, da moral, do direito. O direito ele está, para Aristóteles, no campo do agir, da ação moral, da ação ética, né? Da relação entre sujeitos. Né? E a gente tem, por fim, o domínio do fazer, que é o campo da técnica, é o campo da economia. Eu esqueci de colocar aqui. Mas é o da nossa relação com as coisas, da nossa relação com os objetos não humanos. Há um primeiro ponto que eu acho muito interessante aqui. Muita gente usa Aristóteles para falar em direito dos animais. Muitos autores contemporâneos usam Aristóteles para discutir direito dos animais. O que eu acho muito engraçado. Se você lê Aristóteles, né, para Aristóteles, só existe relação ética, só existe agir moral, propriamente, entre dois sujeitos humanos, que são humanos, para Aristóteles, pela capacidade de fazer política e pela capacidade de falar. Né? Nós somos zoológicos. Né? A nossa relação com os animais, para Aristóteles, é sempre uma relação técnica, é sempre uma relação econômica, é sempre uma relação marcada pela instrumentalização. Eu olho para um outro ser humano e, sendo um ser humano igual a mim, quer dizer, a minha imagem e semelhança, né, eu me vejo compelido a, diante dele, né, me preocupar com os fundamentos da minha ação. Quer dizer, eu preciso sempre me orientar por normas, né, que reconheçam esse outro ser humano como um ser humano igual a mim. Eu olho para um gato, para Aristóteles, né, e não há reciprocidade na minha relação com o gato. O gato está ali, então, pura e simplesmente, como um instrumento para satisfazer os meus interesses. Então, a minha única relação com o gato sempre será, para Aristóteles, uma relação técnica, uma relação econômica, uma relação de satisfação das necessidades do sujeito. Está no campo do fazer e não no campo do agir. A minha relação com outros indivíduos é sempre uma relação marcada pelo agir. A minha relação com o mundo de objetos, de coisas, e para Aristóteles, todo ser vivo não humano é uma coisa, é sempre uma relação de fazer. O valor na minha relação com o gato está não na ação em si, mas no produto resultante dela. O valor na minha ação, na minha relação com outro ser humano está na relação em si. O valor na minha relação com as coisas está no produto resultante dessa relação. Muito abstrato? Faz sentido. Ele é completamente teleológico, né, professor? Sim, O exato. Aristóteles. Exato. E piora, viu? Que para Aristóteles, a minha relação com pessoas escravizadas, porque Aristóteles acreditava que existem escravos de nascença. Algumas pessoas, elas nascem para ser escravas. Então, elas não são integralmente humanas. E a minha relação com as mulheres, para Aristóteles, né, é também uma relação do domínio do econômico e não do domínio do agir. Não é possível fazer política com um escravo, assim como não é possível fazer política com uma mulher. Para Aristóteles, a relação é sempre instrumental. É sempre de satisfação dos meus interesses. Por quê? Porque é uma relação assimétrica.
Tranquilo? Então, quer dizer, o mundo é dividido em dois. Você tem aquele grupo, né, para Aristóteles, de criaturas, né, de seres vivos que estão na economia doméstica, né, que estão ali para a reprodução das necessidades materiais. E você tem aquele grupo que está ali propriamente para a ação moral, para a negociação política, para a troca de valores, de informações, para o diálogo, né? Isso pressupõe reciprocidade para Aristóteles. Não haveria reciprocidade na minha relação com seres inanimados, né? Pedra, árvore, na minha relação com animais não humanos, né? Animais não humanos, na minha relação com escravizados e na minha relação com mulheres. Tranquilo? Não é à toa que Aristóteles era um filósofo tão querido na Idade Média. O Breno comentou, né? Isso está bem no iniciozinho da política, né? Sim, também na Ética Nicômaco, né? Até porque são duas obras que se complementam, né? A ética aristotélica e a política aristotélica. Mas se vocês observarem, né? Aliás, eu até escrevi um artigo sobre isso, né? Sobre como a gente herda de Aristóteles essa ideia, né, de que a nossa relação com seres não humanos nunca é uma relação propriamente política. Para Aristóteles, né, se eu estou diante de um outro ser humano, quer dizer, de outro ser humano não, né, de um homem branco não escravizado, né, eu estou fazendo política, eu estou numa relação de reciprocidade. Então eu posso me perguntar se a minha ação é justa ou injusta, se a minha ação é boa ou má. Se eu estou diante, para Aristóteles, de um ser, né, vivo, não humano, assim como para ele, né, se eu estou diante de uma mulher ou se eu estou diante de um escravizado, não existe ação justa ou injusta. Você não pode ser injusto para com a sua esposa. Eu posso ser injusto para com outro indivíduo, mas eu não posso ser injusto para com um gato. Da mesma forma, eu não posso ser injusto para com a minha esposa ou para com os meus escravos, de uma leitura aristotélica. Vocês percebem? O critério para avaliar essa ação é outro. É um critério de utilidade. Ninguém é justo ou injusto com o cavalo. Eu posso usar apropriadamente o cavalo para me locomover ou usar incorretamente o cavalo para me locomover. Sei lá, ao invés de eu montar no cavalo, o cavalo monta em mim. Então, a discussão para Aristóteles ela é técnica, ela nunca é ética. Tranquilo. Vocês vejam que eu odeio Aristóteles, né? Eu vejo com muita desconfiança os resgates aristotélicos contemporâneos, a despeito de tudo. Porque eu acho que a filosofia aristotélica de plano, né, de início, ela já esbarra com essa limitação, né? Muito objetivamente, ele vai fazer essas diferenciações. Isso não é acidental na obra do Aristóteles, né? Embora eu tenha vários amigos que sejam aristotélicos, né? O caso do amigos conhecidos, né? O professor Nuno, por exemplo, né, que eu indiquei no texto, é alguém que vai fazer uma reflexão bastante progressista sobre política e direito no Brasil, partindo de Aristóteles. Eu não dou conta, porque realmente acho que não são questões menores dentro da estrutura do pensamento aristotélico. A Lara comentou, né? E Kant também, né? No caso dos animais, ele não tem razão, logo não podem fazer parte do reino da moralidade, dos fins. Exato. Aliás, Kant é um pouco mais sinistro do que isso, né? Porque para Kant, ainda que em tese, né, a razão ela seja universal, mas por muito tempo, ao longo da sua vida, o Kant achou que os povos que ele chama de mongoloides, que são os amarelos, os povos indígenas, os povos negros, quer dizer, ele vai entender que esses povos eles não teriam acesso pleno à razão. Então, eles seriam humanoides imperfeitos. Eles não realizariam plenamente a humanidade. Não sei se eu já falei disso aqui, né? Kant vai dizer que o homem branco ocidental, o homem caucasiano ocidental, tem razão teórica, ou seja, ele é capaz de construir por meio do intelecto, né, teorias científicas, abstrações, mas não razão prática. E também razão prática. Ou seja, ele é capaz de conduzir a sua vida moralmente. O homem amarelo, ou mongoloide, é o termo que ele usa, o homem amarelo
teria razão teórica, ele seria capaz de construir abstrações teóricas, mas ele não teria razão prática. Quer dizer, ele não seria capaz de tomar decisões racionalmente. Então, ele está excluído também, em certo sentido, do reino dos fins. Ele constrói grandes obras, né, a Muralha da China, ele constrói grandes projetos teóricos, mas ele não age moralmente, porque ele não consegue conduzir a sua própria vida de acordo com a razão, para Kant. O hindu não teria para Kant nem razão teórica, nem razão prática. Ele tem, assim como os negros, né, para Kant, eles têm entendimento, razão pela qual, para Kant, eles conseguem compreender ordens. Eles estão ali para ser mandados. E, para além disso, você tem os povos indígenas, né, ameríndios, que estão excluídos da humanidade dentro dessa ordem. Eles não têm nem razão prática, nem razão teórica e nem entendimento, o que os torna, em certo sentido, matáveis. O Rafael comentou, né? Exato, já ouvi que usar Kant em defesa contra o racismo é totalmente contraditório. É, no mínimo, problemático. E Kant Kant será um dos pais mesmo, um dos avós, melhor dizendo, do racismo científico. Tranquilo, gente. Bom, mas aí, voltando a Aristóteles, né? A grande preocupação de Aristóteles então, o bem comum. E é como construir, como a gente estava dizendo, né, a grande preocupação da filosofia grega naquele período, como construir critérios de valor que me permitam dizer, olha, essa lei ou essa decisão atende ao bem da cidade e essa lei não atende. Para Aristóteles, né, o ser humano é um ser gregário, ou seja, é um ser que necessariamente vive em comunidade. Por quê? Porque nós não somos nem deuses, nem bestas. Nós precisamos da comunidade para nós vivermos. E nós não precisamos só, como diria um Hobbes, né, porque a gente precisa comer, beber, e a sociedade fornece isso. A gente precisa da comunidade porque nós só conseguimos nos realizar humanamente, nós só conseguimos, né, nos realizar plenamente enquanto indivíduos inseridos numa comunidade. É a comunidade que me realiza enquanto sujeito. A comunidade não é um mal necessário em Aristóteles. A comunidade é um bem no sentido de que não existe ser humano fora de uma vida em relação com outros, né? Fora desse campo do agir moral. Esse é o ponto do Aristóteles. Então, para Aristóteles, se a minha vida é sempre uma vida em comunidade, então o bem individual necessariamente é o bem da coletividade. O indivíduo que acha que o bem individual se contrapõe ao bem da comunidade, aquele indivíduo que tenta garantir os próprios bens individuais, colocando em risco o bem da comunidade, ele não compreende que ele só será feliz, de fato, em uma cidade feliz. Percebem isso? Muito abstrato. Por isso, inclusive, Aristóteles ele começa a ética dizendo, olha, aqueles indivíduos que procuram riqueza, fama ou poder, eles embarcam em uma ilusão. Primeiro, porque tanto riqueza, quanto fama, quanto poder, eles podem desaparecer a qualquer tempo, né? E segundo, porque a felicidade individual ao custo da felicidade da comunidade não é felicidade de fato. Tranquilo isso? Mais ainda, né? Para Aristóteles, então, o bom cidadão sempre será um bom indivíduo e vice-versa. O bom indivíduo sempre será um bom cidadão. Não há como eu agir eticamente na minha vida privada sem agir eticamente na minha vida pública. E da mesma forma, não há como eu agir eticamente na minha vida pública sem agir eticamente na minha vida privada. Essas coisas estão integralmente correlacionadas. Por quê? Porque eu só existo enquanto membro de uma comunidade política. Então, para Aristóteles, essa deve ser a base para fazer qualquer... Então, a ideia, né, liberal, né, de que eu posso, por exemplo, né, defender na minha vida privada determinadas posições, como o nazismo, que comprometem a vida pública, né, para Aristóteles isso é indefensável. Por quê? Porque existe uma estreita associação entre a minha realização enquanto indivíduo e a minha vida dentro de uma coletividade. Essa ideia ela entra em crise com o Império Macedônico,
quando Alexandre o Grande, né, invade as cidades gregas, né, esse antigo professor do Aristóteles invade as cidades gregas, ele destrói a ideia de comunidade. Ele destrói a ideia, porque para Aristóteles, né, ele está pensando em termos de participação política, ele está escrevendo dentro da democracia grega, onde, sei lá, todo mundo se conhecia. Eu tinha uma cidade de 6.000 pessoas, onde todo mundo se conhecia e onde os problemas eram resolvidos coletivamente na praça pública. Com Alexandre o Grande, isso desaparece. Eu tenho um único imperador que domina verticalmente, né, de cima, um vasto território, e onde você vai passar a sua vida inteira sem ter condição de interferir nas grandes decisões políticas tomadas pelo imperador. Então, as pessoas elas começam, né, depois dessa invasão, né, do Alexandre, a entender que talvez, ou acreditar, né, que talvez haja uma separação entre a felicidade da comunidade e a felicidade individual. As pessoas elas se isolam, elas se trancam dentro das suas casas e dizem, não, eu vou cuidar do meu próprio jardim, né? Como diria o Voltaire, né? Depois isso até virou uma música dos Titãs. Eu vou cuidar do meu próprio jardim. A felicidade é a felicidade privada. Se a gente pega as filosofias, né, que se desenvolvem durante o Império Macedônico, né, e depois ao longo do Império Romano, a filosofia estoica, a filosofia epicurista, a filosofia cínica, a filosofia cética, são filosofias profundamente individualistas. É o avesso do Aristóteles. Eles vão dizer, não, a sua felicidade não depende da felicidade da comunidade. Claro, a comunidade não existe. A comunidade ela foi destruída. Não há restauração da comunidade depois da decadência de Atenas, né, depois da guerra do Peloponeso, e da invasão, primeiro, né, do Império Macedônico e depois do Império Romano. A ideia mesmo de comunidade, né, de relação entre moral e política, né? Eu sou feliz porque eu participo da vida coletiva, porque a minha cidade é feliz, essa ideia desaparece. Vocês percebem? Aliás, há um livro que eu gosto muito, chamado Memórias de Adriano, da Margaret Yourcenar. É uma escritora francesa, né? E ela escreve uma espécie de autobiografia de Adriano, o imperador, não um jogador de futebol. Quer dizer, Adriano, o imperador, que era um filósofo estoico, escrevendo as suas próprias memórias, né? E veja, o estoicismo ele é tão individualista que uma pessoa poderia ser estoica sendo escrava ou sendo imperador. Quer dizer, eu posso ser um escravo, eu posso ser um imperador, tanto faz. Porque a minha vida, o meu papel na sociedade não tem relação com a minha felicidade individual. E isso fica muito claro nesse Memórias de Adriano. Né? Ela joga muito com isso. Aliás, de um lado, tem o compromisso dele enquanto pessoa pública, enquanto imperador daquele vasto império, e de outro, a vida privada dele e a sua realização individual. Então, você tem uma separação, em certo sentido, entre moral e política. Tranquilo, gente. Mesmo? Olá? Mas, voltando a Aristóteles, né, eu trouxe isso só a título realmente de ilustração. Né? Mas se a gente volta a Aristóteles ele vai dizer, então, ele vai dizer o seguinte, então. Existem formas ideais de governo, de organização das leis e da comunidade. Existe uma maneira de, vamos dizer assim, definir quais vão ser as normas e a estrutura da comunidade que atenda melhor ao bem comum e ao bem individual. E aí ele vai entrar no debate, que se torna um debate clássico a partir de Aristóteles, né, das formas de governo. Vocês terão isso também em Teoria do Estado, né, senão já tiveram. Né? E mais, ele vai dizer, olha, existem 3 formas ideais de governo. O primeiro é a monarquia. A monarquia, para Aristóteles, é a melhor forma, a melhor versão de um governo. Uma sociedade monárquica sempre será uma sociedade mais feliz. Por quê? Porque eu centralizo as decisões em um único indivíduo, né, de preferência um indivíduo que seja racional, que ele decida em nome da comunidade, se valendo, né,
da razão, se valendo de uma série de princípios nacionais, e não arbitrariamente. O segundo, né, mas tem um problema. A monarquia, para Aristóteles, sempre resvala, ou tende a resvalar, a se corromper em tirania. A monarquia ela acaba se tornando uma tirania à medida que quem assume o poder não está, de fato, preocupado em realizar o bem comum, mas em realizar interesses privados, interesses particulares. Ele deixa de compreender que a realização do bem privado depende da realização do bem comum. É isso que fabrica um tirano, né? Qual é a solução? Quando eu tenho uma tirania, né, em geral, as pessoas se mobilizam, matam o tirano e criam uma aristocracia, na qual, né, à medida que o poder é compartilhado entre os melhores, né, entre as figuras mais nobres daquela população, ainda que um deles se corrompa, os outros estão lá para refrear e para impedir que a sociedade inteira se desintegre. O problema para Aristóteles é que gradualmente, quer dizer, uma maçã podre estraga as demais, né? Gradualmente, se eu tenho um nobre, uma pessoa entre os melhores, né, entre aqueles com o melhor caráter, se eu tenho um nobre que se perverte e começa a agir não em prol do bem comum, mas em prol dos bens particulares, os demais nobres começam a fazer a mesma coisa. Então, a aristocracia acaba se transformando ao longo do tempo, se degenerando ao longo do tempo, em uma oligarquia. Tranquilo isso? E a oligarquia fatalmente leva à insatisfação popular, vai gradualmente, né, levando a um contexto de fúria tal que as pessoas instauram uma democracia. Para Aristóteles, a democracia ateniense seria um indicativo disso. A democracia como sendo um regime no qual os indivíduos todos, né, decidem assumir, né, não só um grupo dos melhores, né, é um grupo de poucos, né, e não só um único indivíduo, né, um rei filósofo, digamos assim, né, mas toda a comunidade assume a responsabilidade pelas decisões. Mas a própria democracia pode se degenerar à medida que a população ela começa a lutar entre si, né, anarquicamente, pelos próprios interesses privados. Eles perdem, né, quer dizer, cada um relativisticamente começa a lutar pelo seu e não entende que há um compromisso em prol do bem comum, orientado pela razão. Tranquilo isso? Muito abstrato, gente. Professor, diga. Só uma pergunta. A versão corrompida da democracia seria a própria democracia? Não teria parte positiva? Seria parte negativa, na verdade? Seria isso? Há autores, é muito engraçado, há autores que tentam colocar um termo diferente. Não é democracia, é república, é politeia, mas o termo que Aristóteles usa é, de fato, democracia. Ele vai usar democracia para os dois, para as duas realidades. Até porque república não é uma palavra grega, né? República é uma palavra latina, e politeia, na verdade, é política. Aristóteles ele vai utilizar o mesmo termo. Nós, anacronicamente, tentamos usar uma palavra diferente para separar, mas acho que Aristóteles, capciosamente, usa exatamente o mesmo nome para os dois regimes. E há um ponto engraçado aqui, inclusive, né? Porque para Aristóteles, se no mundo ideal a melhor versão de forma de governo é a monarquia, no mundo real, quer dizer, no mundo atravessado por conflitos políticos concretos, a democracia é a melhor versão. Isso que eu acho engraçado. Muita gente diz que Aristóteles é um filósofo monárquico, né? Mas, na verdade, ele dá uma justificativa para a prevalência e para a superioridade da democracia. Ele vai dizer, olha, dentre as formas ideais de governo, a democracia é a pior. Mas, dentre as formas reais, ela é a menos pior. Por quê? Acho que o Barão de Itararé, que era uma figura emblemática, né, um grande frasista no Brasil, ele tem uma frase que é assim: ou restaure-se a moralidade, ou então locupletemo-nos todos. Quer dizer, se todos são corruptos, pelo menos, quer dizer, se as pessoas elas são corruptas, né, então pelo menos vamos criar um sistema de corrupção em que todos se beneficiem.
Para Aristóteles é um pouco isso. Quer dizer, a democracia, mesmo corrompida, vai atender melhor aos interesses da coletividade do que a tirania. Vocês percebem? Que a tirania só atende aos interesses particulares de um. A democracia vai atender aos interesses particulares de muitos. O ideal é que as pessoas substituam, né, a busca dos interesses particulares pela busca do bem comum. Mas, se não é possível, pelo menos tenhamos uma sociedade que prima pela busca dos interesses particulares de muitos. Vocês percebem a diferença? Sim? Não? Mas veja, para Aristóteles, né, e para a filosofia grega e medieval, e isso que eu acho que é um ponto chave aqui, né, existe, então, a ideia de bem comum e a ideia de que a razão deve orientar o governo de uma cidade, né, ela impõe um limite à ação do governante. Então, um governante que desrespeita os direitos naturais, um governante que desrespeita o bem comum, um governante que cria normas, né, por exemplo, que impedem que os seus súditos alcancem a felicidade, ele deve ser morto. Isso eu acho divertidíssimo. Vocês pegam, por exemplo, os filósofos medievais, São Tomás de Aquino, por exemplo. Boa parte dos filósofos medievais escrevem longamente sobre o tiranicídio, que é quando a sociedade está legitimada para assassinar o tirano. Por quê? Porque nenhum rei é, de fato, soberano. Nenhum rei tem poder absoluto sobre a comunidade. O monarca só é monarca à medida em que ele tem um compromisso com o bem comum. A partir do momento em que esse compromisso desaparece, a comunidade tem todo o direito de depô-lo ou de matá-lo. É como se eu desse aula de direito constitucional e um dos tópicos fosse: quando a gente está legitimado para matar o Bolsonaro. Esse era um tema debatido tranquilamente. Não é que filósofos anarquistas, obscuros discutissem isso. Não. Se você fosse na Universidade de Paris, no século XIII, fatalmente isso seria debatido em sala de aula. As pessoas achavam muito... Só uma ideia muito presente. O que legitima o poder de um governante ou de uma aristocracia é o compromisso deles com o zelo do bem comum, que está ligado à felicidade dos cidadãos, está ligado, né, aos direitos naturais, né, e está ligado à ideia de razão. Porque só por meio da razão eu consigo alcançar o bem comum e a felicidade dos cidadãos. Né? Se o governante se revela um tirano, se ele começa a atropelar os direitos naturais garantidos pela razão, se ele começa a interferir na felicidade dos indivíduos, então eu estou mais do que legitimado a depô-lo ou matá-lo. E eles discutem, inclusive, quais são os procedimentos, como é que eu mato? Eu mato queimando? Eu mato por afogamento? Isso é uma discussão que ela está muito presente. Né? O Rafael comentou, isso está mega presente em Hobbes. Né? Na verdade, Hobbes ele vai contra a ideia de tiranicídio. Por que Hobbes vai contra a ideia de tiranicídio? Porque não existe bem comum. Não, todo bem é particular. Toda concepção de governo é privada. Toda concepção de felicidade pública, na verdade, é uma concepção privada. Então, a única coisa que a gente faz numa sociedade é eleger um indivíduo que, enquanto indivíduo, tem uma concepção particular de bem comum e coloca esse indivíduo como governante. Mas ele não está lá, quer dizer, pode ser qualquer pessoa, pode ser o Bolsonaro, pode ser, não importa quem ocupa o poder, desde que seja um único indivíduo e que esse indivíduo assegure a unidade do Estado. Então, para Hobbes, o debate, né, sobre o tiranicídio, ele é um debate inválido, porque eu não tenho critérios para estabelecer um controle ético sobre a atividade política. O que é, para o Hobbes, o que é justo? Justo é tudo aquilo que o rei diz que é justo. Se o rei diz que algo é justo, é porque é justo.
Para os gregos, né, e para os medievais é o inverso. O rei ele só pode promulgar normas, né, que estejam de fato comprometidas com o ideal de justiça e com o ideal de bem comum. À medida que ele vai contra esses ideais, ele pode ser deposto ou morto. Vocês percebem? Entendi, professor, perfeitamente. Mas, assim, a validade do monarca é justamente ele não deixar se voltar ao estado natural das coisas, né? Ou seja, quebra-se o contrato social e aí volta o seu estado natural de como o ser humano era antes, de natureza, né? O estado de natureza. Então, se o monarca deixar chegar a esse estado de natureza, a população teria o direito de matá-lo, não? Para Hobbes, no estado de Ou então natureza, não depô-lo, há. pelo menos. Para Hobbes, no estado de natureza, não há direito ou não direito. O estado de natureza não é um campo jurídico. É salve Sim. quem puder. É Entendi. Deus. Quer dizer, se eu estou no estado de natureza, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa que tenha força para tomar o poder e se impor aos demais, pode fazer isso. Hobbes ele vai dizer, né? No estado de natureza, tudo é direito. Porque nada é direito. Eu tenho direito a tudo aquilo que eu consigo conquistar. Sim. O tiranicídio ele estaria somente focado na ideia jurídica, né? É porque Seria isso. o tiranicídio é uma medida jurídica e política, né, legítima, expressamente desenvolvida, né, para dizer até onde vai o limite de atuação do governante. Por exemplo, um governante que vou pensar num caso romano clássico, né? Aliás, reza a lenda que a monarquia na República, ou melhor, perdão, a monarquia na Roma antiga caiu por causa disso, né? Um governante que estupra uma mulher, ele não tem direito sobre os corpos das suas súditas. Isso não coloca, isso não representa uma quebra do contrato social para Hobbes, porque não compromete de fato a vida não compromete a paz social. Mas um governante que estupra uma mulher comete um crime contra o direito natural que, da perspectiva dos filósofos medievais, autoriza determinadas pessoas, né, vamos, sei lá, autoriza a família dela a ir matá-lo, porque ele já não está mais comprometido com o bem comum. Percebem? A Luísa comentou, né? Basicamente, Hobbes fala que o indivíduo não pode chamar o soberano de injusto, porque porque senão ele estaria chamando a si mesmo de injusto. Mas, né? Porque para os medievais existe um ideal de justiça e as normas que a gente obedece, elas devem ser um reflexo desse ideal de justiça. Uma norma que não reflete esse ideal de justiça, ela pode ser desobedecida porque ela não é uma norma válida. Para os modernos, né, há uma inversão. Na verdade, primeiro eu tenho a norma criada por quem manda, porque quem tem poder de comando, e é a partir dessa norma que eu posso dizer se uma ação é justa ou injusta. Essa é a inversão. Se eu pergunto para você assim, defender um partido nazista é justo? Sei lá, daqui a 4 anos e meio, né? Se formou em direito, está lá advogando. O monarca chega para você e diz: Urdu, eu posso ter uma opinião racista? Você vai dizer: olha, não pode, por uma razão muito simples. A lei positiva diz que isso é injusto. Tem uma lei que diz que isso é injusto. Se a lei não existisse, tudo bem, é justo. Você pode ter uma opinião racista porque não existe uma norma dizendo. Para os medievais, é o inverso. Quer dizer, para os medievais, uma ação não é justa porque está prescrita na norma. A norma é justa porque corresponde. Quer dizer, a norma ela pode ser observada porque ela corresponde a uma determinada ideia de justiça. Vocês percebem a inversão? Ou muito abstrato? Alguém? Olá? Aliás, tem um filme que eu gosto muito, que é esse aqui, né? A Lenda do Cavaleiro Verde. Se não viram, vejam. É realmente muito, muito, muito interessante.
É de um rapaz, né, que ele é sobrinho do rei, não realizou nenhuma grande proeza, ele é doido para realizar algum ato heróico, né? E o sonho dele é, eventualmente, suceder o rei. A mãe dele, irmã do rei, o sonho dele é ele próprio se tornar rei. Mas para isso ele precisa cair nas graças do rei. Né? Aí aparece um monstro, quer dizer, o Cavaleiro Verde, e diz: a pessoa que for corajosa aqui, né, vai me acertar com a espada em alguma parte do meu corpo, desde que daqui a 1 ano ela vai voltar aqui, quer dizer, ela vai até mim, na floresta onde eu vivo, e vai deixar que eu acerte ela mesma com a espada onde ela me acertou. Aí você pensa assim, o que uma pessoa normal faria, né? Eu vou arrancar um mindinho dele, eu vou cortar o cabelo dele, assim, eu vou pegar a espada e aparar o cabelo dele, aparar a barba. Né? O sobrinho do rei, que quer impressionar, vai lá e arranca a cabeça do monstro. O monstro pega a cabeça dele, coloca no lugar e vai embora e diz: a gente se vê daqui a 1 ano, quando eu vou fazer a mesma coisa com você, eu vou arrancar a sua cabeça. E esse cara, enfim, a história é justamente sobre a crise que esse cara tem, né, em relação a isso. Ele poderia mentir, ele poderia simplesmente mentir, dizer que arrancou a cabeça do monstro, e ele tem até um sonho nesse sentido, né? Ele sonha que ele vai até a floresta, imagina, né, de vaga, que ele vai até a floresta, não arranca a cabeça do... Não deixa que o monstro arranque a cabeça dele, né? Volta para casa, e diz para todos que ele fez isso. Não, matei o monstro. Quer dizer, o monstro tentou arrancar minha cabeça, mas não deu certo, não sei o quê. E se torna rei. Porque vão dizer, nossa, como você é corajoso. Né? Só que um reino baseado num ato, né, de imoralidade, num ato de injustiça, baseado numa mentira, é um reino corrompido. É um reino que não tem sustentação ética. Esse é o ponto. Vocês percebem? Isso na modernidade desaparece. Isso não é uma preocupação para Hobbes. Tranquilo. Quer dizer, esse é o monstro do filme. Né? Tive que dar um spoiler do filme, mas porque eu acho que ele ilustra muito bem esse problema. Assim, né? Eu não vou entrar na política renascentista, porque meu tempo já acabou. Mas na próxima aula, então, eu falo, termino, né, a discussão dessa aula falando da política moderna e da política medieval. Eu não vou nem antecipar nada aqui, não. Só vou guardar. Na nossa próxima aula, a gente fala um pouquinho de Maquiavel e fala da Chantal Mouffe. Não é nem problemático, porque vocês vão ver que há várias conexões entre a filosofia da Chantal Mouffe e a filosofia do Maquiavel. Né? Porque a partir da modernidade, a gente vai assistir uma separação entre moral e política, né? Uma separação muito radical, né, entre essa ideia, né, de felicidade individual e de bem comum e uma percepção de que talvez enfim, o governante ele não esteja ali para atender a uma espécie de ideia abstrata do que seria a justiça ou do que seria o ideal de paz e de felicidade para a comunidade. Tranquilo, gente? Alguém? Olá? Podemos fechar? Tranquilo, professor. Bom, é isso. Agradeço a atenção e até semana que vem.